A culinária, mais do que uma mera necessidade biológica, é um espelho da cultura, da história e da identidade de um povo. Cada prato conta uma história. Cada ingrediente reflete o ambiente e as trocas culturais de sua época. Nesse vasto universo gastronômico, a arqueologia culinária emerge como uma disciplina fascinante e um campo de estudo cada vez mais relevante. Longe de ser apenas a busca por potes quebrados e restos de comida carbonizados, ela se dedica a desenterrar, decifrar e, o mais importante, reviver as receitas dos nossos ancestrais. Imagine saborear um prato exatamente como era preparado no Império Romano. Sentir o aroma de especiarias usadas pelos egípcios ou degustar a doçura de um alimento consumido pelos maias. A arqueologia culinária torna isso possível, utilizando uma abordagem multidisciplinar que une a arqueologia, a história, a botânica, a química e, claro, a gastronomia. Cozinhar em fogueiras abertas, em fornos de barro ou usando técnicas como o cozimento em valas aquecidas exige um entendimento profundo das leis da física e da química do calor. Os arqueólogos e chefs que se dedicam a essa área precisam não apenas decifrar o que estava escrito, mas também como era feito. O livro de receitas romano mais famoso é o Apicius, uma compilação de receitas que oferece uma visão fascinante da cozinha romana. Outros exemplos incluem textos médicos que prescreviam alimentos, registros de banquetes reais e até mesmo correspondências pessoais. A cromatografia gasosa e a espectrometria de massa podem identificar resíduos orgânicos em cerâmicas e outros artefatos, revelando a presença de vinhos, azeites, cervejas, leites e outros alimentos fermentados. A análise de DNA antigo em restos vegetais e animais pode identificar espécies específicas e, em alguns casos, até mesmo variedades. Comparar práticas modernas com as evidências do passado ajuda a preencher lacunas e a entender a lógica por trás de certas preparações. Decifrar a linguagem, o contexto cultural e as ambiguidades desses textos é um trabalho meticuloso. É uma jornada no tempo que nos permite não apenas entender o que as pessoas comiam, mas também como viviam, suas crenças, suas inovações e suas interações com o mundo ao seu redor. Restos de utensílios de cozinha, estruturas de cozinha e até mesmo vasos com resíduos orgânicos podem revelar o que era consumido. A análise de isótopos em ossadas humanas pode indicar a dieta predominante de indivíduos e populações inteiras. O resultado é um prato complexo, agridoce e salgado, muito diferente dos sabores que associamos à culinária italiana moderna, mas que revela o paladar sofisticado e aventureiro dos romanos. O processo de preparo detalha o esfolamento, recheio e costura do leitão, seguido de um cozimento lento. Recriar esse prato exige não apenas habilidade culinária, mas também o entendimento da logística e dos recursos disponíveis na época. A arqueologia revelou fornos de pão em grande escala e restos de grãos, principalmente cevada, e uma variedade antiga de trigo chamada emmer, contribuindo para o desgaste dentário observado em múmias. Misturá-los com água e fermento e assar em fornos de barro ou diretamente sobre pedras aquecidas. Atribuído a Marcus Gaviers, Apicius, um gourmet romano do século I d. C. O livro contém cerca de 500 receitas, textos cuneiformes, como Winon Inkazi, descrevem o processo de fabricação da cerveja. A cerveja suméria era espessa, nutritiva e provavelmente com baixo teor alcoólico, feita a partir de pão de cevada fermentado. Ao reviver essas receitas, os pesquisadores se deparam com o uso abundante de garum, um molho de peixe fermentado e salgado. O chocolate deles era amargo, picante e espumoso, muito distante das barras de chocolate que conhecemos hoje. A receita maia típica envolvia torrar e moer os grãos de cacau, misturá-los com água, pimenta, milho e, por vezes, especiarias como a baunilha e o achiote. A mistura era então aerada, derramando-a de uma tigela para outra,
a uma certa altura para criar uma espuma densa, considerada a parte mais valiosa da bebida. O uso de grãos ancestrais e a recriação de fornos similares aos da antiguidade permitem que chefs e arqueólogos experimentem a textura e o sabor que alimentaram uma civilização monumental. Sua história remonta a milhares de anos, sendo uma bebida de grande importância cultural e religiosa para civilizações mesoamericanas, como os astecas. A presença de cerveja no Egito Antigo também sugere que as leveduras para o pão e a cerveja poderiam ter sido interligadas. Um dos primeiros exemplos de biotecnologia alimentar, essencial para o paladar romano: mel, vinagre, azeite e uma variedade de especiarias exóticas trazidas das vastas terras do Império, onde seu consumo era muitas vezes restrito a sacerdotes, nobres e em contextos cerimoniais. Recriar o pulque hoje, embora ainda seja uma bebida popular em algumas regiões do México, exige a compreensão das variedades de agave e das condições específicas de fermentação que foram utilizadas por séculos. Nos conecta diretamente com suas experiências diárias e suas celebrações. O processo envolve assar bolos de cevada, desintegrá-los na água, adicionar leveduras e permitir a fermentação. Isso contribui para a segurança alimentar e a diversidade genética do coração da planta de agave antes que ela floresça. Essa seiva doce é então deixada para fermentar naturalmente. Os micro-organismos presentes na planta e no ambiente iniciam o processo de fermentação, transformando os açúcares em álcool. O resultado é uma bebida turva, rica em nutrientes, com um sabor distinto e complexo, muito diferente das cervejas modernas filtradas. O estudo de fitólitos em artefatos e solos também fornece pistas sobre a vegetação consumida. Com o avanço das tecnologias de análise, como a genômica e a proteômica, a capacidade de identificar ingredientes e processos em restos antigos se torna cada vez mais precisa. A inteligência artificial pode vir a auxiliar na decifração de textos antigos e na simulação de ambientes de cozimento. Medidas eram imprecisas, ingredientes eram descritos de forma genérica e técnicas de cozimento eram dadas como certas. Eventos de degustação, workshops e festivais dedicados à culinária histórica se tornarão mais comuns, permitindo que um público maior experimente diretamente os sabores do passado. Imagine a dificuldade de decifrar um texto que diz: adicione um pouco de vinho ou cozinhe até o ponto certo, sem um contexto moderno de unidades de medida ou escalas de temperatura. Ao reviver as receitas dos nossos ancestrais, não estamos apenas recriando pratos. Estamos celebrando a resiliência da inovação humana, honrando as tradições que nos moldaram. E acima de tudo, saboreando a rica tapeçaria da história da humanidade. É uma jornada deliciosa que nos convida a provar o tempo e a entender que, de muitas maneiras, somos o que nossos antepassados comiam. Os desafios da reconstituição, reviver uma receita antiga, não é tarefa fácil. Os livros de receitas da antiguidade, quando existiam, eram frequentemente vagos, assumindo um conhecimento prévio por parte do leitor. Além disso, a disponibilidade de ingredientes é um obstáculo significativo. Muitas espécies de plantas e animais que eram comuns em determinadas épocas e regiões simplesmente não existem mais, ou foram modificadas extensivamente pela agricultura e pecuária modernas. Variedades de trigo, tipos de frutas, raças de animais e até mesmo os processos de cura e fermentação eram diferentes. O sabor de um grão de trigo antigo, por exemplo, pode ser drasticamente diferente do trigo que conhecemos hoje. A tecnologia culinária também representa um desafio. Fornos, panelas e utensílios eram rudimentares em comparação com os de hoje. Fontes de informação, onde os segredos se escondem. A busca por receitas antigas leva os arqueólogos culinários a diversas fontes de informação. Textos antigos a manuscritos, tabuinhas de argila e papiros são tesouros de conhecimento. Registros arqueológicos. As escavações são a espinha dorsal da arqueologia culinária. Análise química. A química moderna oferece ferramentas poderosas. Iconografia e arte. Pinturas em tumbas egípcias, mosaicos,
romanos, afrescos gregos e esculturas mesoamericanas frequentemente retratam cenas de banquetes, colheitas e preparação de alimentos, fornecendo pistas visuais sobre ingredientes e técnicas, etnografia e antropologia. O estudo de comunidades tradicionais que ainda utilizam métodos de cozimento e ingredientes ancestrais pode fornecer insights valiosos para a interpretação de dados arqueológicos. Receitas revividas. Uma viagem saborosa no tempo. Vamos explorar alguns exemplos notáveis de receitas antigas que foram revividas. A culinária romana, o legado de Apicius. O Apicius, o de Rico Quinaria, é a principal fonte de conhecimento sobre a culinária romana. Um prato famoso é o patina de peixes e lagostins, que envolvia camadas de peixe e lagostins cozidos com uma mistura de pinhões, ovos, mel, pimenta e o onipresente garum. Outro exemplo é o Porcellum lactans farcitum, que descreve um leitão assado recheado com uma mistura de pão, ovos, especiarias e miudezas. O pão do Antigo Egito, mais que alimento, símbolo de vida, o pão era a base da dieta egípcia, tão fundamental que a palavra para comida em egípcio antigo era frequentemente a mesma para pão. O processo de fazer pão no Egito Antigo envolvia moer os grãos em moinhos de pedra, que deixavam pequenas partículas de areia no pão. A reconstrução de pães egípcios modernos busca replicar a textura rústica e o sabor terroso. A cerveja suméria e babilônica. O pão líquido da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, a cerveja era mais do que uma bebida. Era um alimento básico, um meio de pagamento e um elemento central em rituais religiosos. Arqueólogos e cervejeiros artesanais têm tentado recriar essa cerveja ancestral. O chocolate Maya Maize, Qdoch, um néctar sagrado para os maias e astecas. O cacau era uma dádiva divina, um ingrediente sagrado usado em rituais, como moeda e como bebida cerimonial. A arqueologia tem encontrado evidências de consumo de cacau em vasos antigos, incluindo resíduos em cerâmicas. Reviver o chocolate maia é uma experiência sensorial única, revelando a complexidade e a profundidade de sabor que o cacau puro pode oferecer, e sublinhando sua importância cultural e espiritual. O pulque asteca, a bebida fermentada do agave. O pulque é uma bebida alcoólica tradicional mexicana, feita a partir da seiva fermentada do agave. A produção de pulque envolve a coleta do aguamiel. Arqueólogos e historiadores têm estudado a iconografia e os relatos espanhóis pós-conquista para entender o papel do pulque na sociedade asteca. O impacto da arqueologia culinária no presente. A arqueologia culinária não é apenas um exercício acadêmico ou uma curiosidade para chefes aventureiros. Seus benefícios se estendem a várias áreas. Compreensão histórica aprofundada. Comer como nossos ancestrais nos ajuda a entender suas vidas de uma forma visceral, indo além dos livros e artefatos. Valorização da biodiversidade. A busca por ingredientes ancestrais incentiva a redescoberta e o cultivo de variedades antigas de plantas e raças de animais que poderiam estar à beira da extinção. Inovação culinária. A redescoberta de sabores, técnicas e combinações inusitadas do passado pode inspirar chefs modernos a criar novos pratos e a expandir o repertório gastronômico contemporâneo. Educação e conscientização. Exposições, livros de receitas e programas de televisão que exploram a arqueologia culinária tornam a história mais acessível e envolvente para o público em geral, despertando o interesse pela ciência e pela cultura. Saúde e nutrição. O estudo das dietas antigas pode oferecer insights sobre os benefícios de certos alimentos e padrões alimentares, contribuindo para discussões sobre nutrição e bem-estar na atualidade. O futuro da arqueologia culinária. O campo da arqueologia culinária está em constante evolução. A colaboração entre cientistas, historiadores, agricultores e chefs continuará a ser crucial. Em última análise, a arqueologia culinária nos lembra que a comida é um elo poderoso entre o passado, o presente e o futuro.